Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores. Estava comentando com a Marisol Santos antes. Esse projeto me assustou. Imagina eu ter que vir de Criúva até Caxias sem carro. Barbaridade. Graças ao Edson. Muito bem. Que barbaridade. Mas, gente, hoje eu vou tratar no meu grande expediente dois assuntos bem importantes para a nossa cidade. Um deles que vai acontecer na próxima sexta-feira, que é a 76ª edição, né, geração e distribuição da chama crioula, que vai acontecer aqui no município de Caxias do Sul. E esse evento, né, a gente tem que agradecer ao nosso coordenador da 25ª Região Tradicionalista, o Rodrigo Ramos, por ter feito toda essa organização para ter vindo para Caxias, né, este evento. E aí, também aproveitando a comemoração dos 150 anos da imigração italiana aqui na região. Então, um fato histórico que poderá acontecer somente daqui 30 anos. E nós vamos ter esse evento acontecendo na próxima sexta-feira, amanhã e no sábado. Então, importante, né? Existe já uma programação. O pessoal estava comentando que não estava sendo divulgado, né? Mas sim, tá. A 25ª Região Tradicionalista está divulgando esse evento. Vai ser um evento. Vai ter ali eu estou aqui, eu vou passar mais ou menos uma parte aqui do evento, que vai acontecer amanhã às 18h30. Né, vai ter a acolhida, vai ter a bênção, né, vai ter o desfile de apresentação das regiões tradicionalistas, vai ter toda a cerimônia de abertura, vai ter um espetáculo artístico, né, da geração da chama crioula, vai ter shows também amanhã, o Girotondo e também show com os Bertucci. Aí no sábado, dia 16 de agosto, às 8 horas da manhã, vai ter a concentração dos cavalarianos, e às 8h30 vai ter uma sessão solene, né, de abertura, né, e distribuição da chama crioula a todas as regiões tradicionalistas. Então, bem importante que a comunidade caxiense se faça presente, nós todos tradicionalistas, né, que se façam presente nesse evento, porque, como eu disse, daqui a pouco pode acontecer só daqui 30 anos e pode ser que não volte para Caxias, né? Pode ser que fique em outra cidade das regiões aqui que compõem a 25ª Região Tradicionalista. Então, nosso convite a todos que se façam presente lá nos pavilhões da Festa da Uva, nos dias 15 e 16 de agosto, sexta e sábado, semana. Mas outro assunto que agora eu quero tratar, e ontem eu estive no interior, na região de Criúva e Vila Seca, ontem à tarde conversando com os agricultores, pecuaristas, e hoje de manhã cedo, na primeira hora da manhã, conversava com o colega Sandro Fantinel, sobre o que está acontecendo no campo. Todos sabem, todos que conhecem a lida de campo, conhecem o que o homem campeiro faz, sabe que nos meses de agosto, setembro, julho, agosto, setembro, outubro, existe algo que é desde o tempo da pré-história, que são as queimadas nos campos, as limpezas dos potreiros através do fogo. Isso vem de anos e anos, isso acontece. Já teve várias discussões, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas essa é uma prática que vem sendo tratada e feita pelos agricultores sempre. E o que está acontecendo ali na região, no interior, Criúva, Vila Seca? A gente tem recebido muitas solicitações dos agricultores dizendo que estão sendo notificados pela Patran. A Patran está indo nas propriedades, está indo notificar esses produtores, que provavelmente muitos deles irão, né, receber algum processo, alguma notificação do Ministério Público na sequência. E eu tentei entender, né, hoje cedo liguei para o comando da Patran para entender essa questão, né, de que forma está sendo feito. E eles disseram, Aldonei, existe uma lei, existe a Lei Federal 9.605, de 98, depois tem o artigo 41, que teve uma mudança na lei em 2024, enfim, existe todo um regramento. Ele também comentaram, Aldonei, tem que orientar os agricultores a pedir a licença na SEMA, pedir essa licença. Aí conversei com o secretário Ronaldo, também eu peço uma parte hoje de manhã,
E ele me passou, né, todo um termo, né, de autorização para fazer esse manejo, das queimadas, mas é algo assim que a gente vai ter que entender melhor, né, colega Sandro Fantinel. E eu sugeri também ao colega Sandro que a gente faça, através da Comissão da Agricultura, que a gente faça uma audiência pública, chamando aqui para a Câmara de Vereadores os produtores, a SEMA, PATRAN e todos os órgãos que regulamentam esse setor, para que nós possamos entender e que os agricultores possam estar aqui também e entendam o que eles podem fazer, de que forma que eles têm que tirar essa licença. Até 4 módulos fiscais não é necessário. Tá, mas aí vamos entender, vamos passar para os agricultores quanto que é 4 módulos fiscais. Aquele agricultor de baixa renda que depende, 80% da renda dele é destinada somente do campo. Ele também está isento. E a maioria, e eu vou citar um exemplo aqui para vocês, ontem, quando eu fui conversar com o seu Rogério, né, ele mandou mensagens ali e tal, ele é um agricultor muito simples. Ele só tem aquela renda simplesinha do campo. Ele não é uma pessoa, um grande lafundiário, né, que ganha muito, né, da terra. Não, ele tira aquele só para o sustento diário. E ontem, ele fez a queimadinha dele, fez a limpeza do potreiro dele ontem. Questão de 1 hectare, 2 hectares. E a patrã foi lá na propriedade dele ontem. Foram lá com o drone, foram lá, fizeram filmagem. Filmaram tudo que ele estava fazendo, levaram o acendedorzinho dele de fogo lá, que ele estava, né, queimando a gramínea. A queima dele foi uma queima simples, uma queima só para fazer uma limpeza, controlada, não tinha um app perto, não tinha nada. Então, eu me senti comovido com aquela situação, porque ele já é um senhor de idade, ele não tem condições de estar pagando um peão para estar lá roçando e fazendo a manutenção. E a queimada, como eu disse antes, a queimada sempre foi feita e sempre vai ser feita aqui na nossa região. Os agricultores, ainda mais nos terrenos de relevo que a gente tem, que um trator não consegue subir peral e descer peral, o fogo faz essa limpeza. E é muito caro. Hoje, for contratar alguém para roçar, não sei se alguém sabe, aqui alguém já contratou alguém, mas é no mínimo de 700 a R$1.000 a hectare. E o agricultor, o pequeno agricultor, não tem essa condição. Então, a gente vai ter que fazer, colega Sandro Fantinel, antes de dar a sua parte, a gente vai ter que fazer essa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores e tratar esse assunto. Claro, é legislação, não compete a nós, mas vamos observar, vamos mostrar para os agricultores o que tem que ser feito e depois, se tiver que alterar a lei, vamos, a nível de Estado, a nível de país, fazer essa alteração. Sua parte, colega. Sandro. Obrigado, vereador Aldonei. Eu me sensibilizo com esses agricultores, juntamente com o senhor. A gente sabe da situação, a gente entende as leis e a gente gostaria de respeitar, mas a questão toda é a seguinte, muitas vezes é uma questão de sobrevivência, né? E aí é que entra o grande detalhe. E aqui os colegas de esquerda, muitas vezes, a gente tem um pensamento igual. Qual é que é o pensamento igual? Que não é justo que o grande latifundiário, né, a lei seja igual para aquele pequenininho. Então, por exemplo, esse agricultor que não tem condições de pagar a pessoa para roçar, que não tem condições para poder criar sua vaquinha, ter o seu espaço para ter o seu ganha-pão, né? Ele tem uma legislação diferenciada. E que haja também o bom senso entre as autoridades. E uma coisa que só para complementar, vereador, que é importante que eu coloque aqui, porque logo proximamente eu quero trazer aqui para o nosso telão, né? Que aquela vez que eu fiz uma fala aqui na minha mesa a respeito da necessidade de tirar as árvores das beiras de estrada, né? Fui criticado nacionalmente, né? Só que agora o que eu estou recebendo? Eu estou recebendo vários vídeos da região da Serra Gaúcha aqui, de várias prefeituras que estão tirando as árvores da beira de estrada. Quer dizer, é uma hipocrisia astronômica. Porque quando a gente dá uma ideia, que não precisa ser adotada, né? Mas quando a gente dá uma ideia, todo mundo critica. E depois o que está acontecendo agora? Eles estão fazendo aquilo que foi falado, para que não aconteça acidentes numa próxima enchente. Então tem que ter o bom senso, principalmente com o pequeno agricultor. Mas vamos fazer essa audiência pública e estamos juntos, tá, vereador? Um abraço. Obrigado, colega Sandro. Colega Cláudio, sua parte. Muito obrigado pela gentileza, vereador Aldonei Machado. Eu acredito que a gente pode sim promover algumas alterações ambientais. Primeiro, que bem tratou o senhor, a regulamentação do licenciamento para o modelo de queimada se dá pelo governo do estado, e nós temos uma autorização aqui que exige o município supostamente fazer um regramento
que determine um período determinado para essa prática. Esse licenciamento, em algumas cidades próximas, vereador Aldonei, como São Francisco de Paula, é de 4 em 4 anos, com o prazo de 60 dias para entrega posteriormente de uma análise do que foi efetivamente feito no local, né? O que eu acho que é o grande problema, vereador Aldonei? Quando se faz lei, se positiva uma cultura. E eu e o vereador Caleb conversávamos sobre isso anteriormente. Nós temos uma cultura do Rio Grande do Sul e eu... Declaração de líder, presidente do PSDB. Que até 2017, 2016, eu tinha uma contrariedade às queimadas muito grande. Comecei a estudar com a professora Luciana Escuro. Segue em declaração de líder, vereador Aldonei Machado. Professora da agronomia da Universidade de Caxias do Sul, e ela me demonstrou tecnicamente que não havia prejuízo, até porque o Rio Grande do Sul, em especial nos campos de cima da serra e no Pampa, se fez a pata de touro e a água de carquejinha porque a raiz e o que mantém o Pampa vivo está para baixo, não está para cima. Então, eu entendi essa situação e aquilo ali é exclusivamente uma renovação de campo. Eu acho que nós temos como fazer, podemos nos unir entre a Comissão do Meio Ambiente e a Comissão da Agricultura e pensar a alteração no regramento da vigência da licença. Que não pode, toda vez que haja uma necessidade de queimada no local, né, uma queimada de campo, precise ser pedido uma licença. Se tem que fazer 2 vezes por ano, 2 licenças. Que nós possamos adotar um método de manejo como São Francisco de Paula faz, de 4 em 4 anos, e obrigar a entrega de relatórios. Bom, o seu vizinho lá promoveu a limpeza de 1,5 hectare, ele tem que comunicar à secretaria, mas não toda vez fazer o requerimento da licença. A gente diminui a burocracia, garante que a secretaria possa avaliar e, mais do que isso, garante que o Estado esteja ciente dessa ocorrência. Então, esse é o mais prudente, porque muitas vezes o que falta é conhecimento da lei, vereador Aldonei. Com certeza. Esse seu vizinho talvez não tivesse ciência. Se ele tivesse uma licença vigorando por 4 anos, ele foi autuado ontem, ele faz a comunicação depois de amanhã e ainda assim ele vai deixar de ser multado. Então, eu sou parceiro do senhor para desenvolver essa alteração legislativa e tenho certeza que o vereador Santo Fatinel na Comissão da Agricultura também é parceiro. Obrigado. Muito bom, colega Cláudio. Importante, né, Sandro, nós unirmos as duas comissões da Agricultura e Meio Ambiente nesse tema. Os agricultores com certeza irão agradecer e essas informações nós temos que levar para eles, que muitos deles com certeza não sabem. Hoje eu conversava com o sargento Barros da Patran e ele me disse, ó, a lei, né, essa licença ela pode variar de 4 a 5 anos, de 4 a 5 anos, depende de cada cidade. Então, essas informações nós vamos ter que trazer para os agricultores de Caxias do Sul, para os pecuaristas de Caxias do Sul. Eu me comprometo a levantar essa bandeira e sim, vamos deixar eles mais calmos, né? Não adianta nós fazer algo, daqui a pouco aquele medo de estar sendo multado ou estar sendo autuado. Então, os agricultores de Caxias do Sul contem com nós, contem aqui com a Câmara de Vereadores que nós vamos estar lutando em cima desse tema das queimadas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço, obrigado aos colegas. Obrigado, vereador.